Olá, bom dia, bom dia, bom dia. Estamos aqui em mais uma terça-feira de lives. Eu e a Andressa vamos tratar hoje do tema dos pecados capitais, né? A energia que está por trás desses 7 pecados capitais, para a gente entender melhor. Muitas vezes nós não interpretamos, né? Nós achamos que estamos tendo algum tipo de sentimento, na verdade temos outro, né? Então, assim, como interpretar essa questão aí dos pecados capitais? Bom dia, Almeida. Bom dia, Ingrid. Vamos entrando, pessoal. Quem puder ir compartilhando essa live para que mais pessoas possam receber essa contribuição, ficaremos muito gratos. Bom dia, Andressa. Bom dia, bom dia. Bom dia, Elis Barros. Olá, Andressa. Bom dia. Dia, bom dia! Como Bem, pode melhorar o universo? não pode melhorar. Isso aí, minha querida. Tudo bem com você? Como passou aí? Tudo. Trabalhando bastante, graças a Deus, tudo Que bem, e bom. vocês? Isso é muito bom também. Trabalhando bastante, motivado aí, graças a Deus. Bem animado para a nossa live de hoje. Um assunto bem interessante, né? Que vai fazer a gente mexer um pouquinho com a nossa cabeça, mudar o nosso olhar para muitos, para quebrar bastante paradigmas, diminuir as nossas crenças limitantes e trazer mais possibilidades, né? Quando eu conheci essa ferramenta, quando eu entendi esse olhar, né, do que são pecados e julgamentos, algumas coisas ficaram muito mais leves para entender e manifestar quem que eu sou de verdade, né? Entender que são energias que são necessárias ser usadas de uma boa maneira. E o mais que me chocou foi achar que eu era uma coisa quando na verdade eu estava sendo outra. Porque isso é muito comum quando a gente lê ali, né? A gente pensa que a gente está sendo uma coisa e na verdade a gente está sendo exatamente o contrário daquilo que a gente pensou que a gente era, na verdade. Você também se viu assim, tipo, várias máscaras caindo e esse chega a ser um choque, principalmente em relação à ira. A ira foi uma ferramenta, assim, foi uma consciência muito, muito interessante, porque ela é uma energia necessária de mudança, de transformação, né? E a gente vai falar sobre um pouquinho de cada uma, né, Alan? Qual que foi a que mais chamou a sua atenção? O que chamou mais a sua atenção ali quando você leu ali sobre os 7 pecados e as suas energias? A que chama mais minha atenção, eu acho que é a que mais me identifico, né? Que é a da preguiça. Ali eu leio aquela coisa, a gente está sempre buscando conteúdo para trazer, mas o conteúdo serve para a gente mesmo, né? Que está querendo trazer esse conteúdo para vocês. E quando eu fui lendo, aí você começa a cair tanta ficha, né? Que você percebe que até que tem coisas que você nem imagina e que remete àquele pecado capital, né? Tem situações, por exemplo, eu vi ali o desleixo, por exemplo, né? Quando você faz algo assim de qualquer jeito, por fazer, por trás está a preguiça, né? Ou seja, uma falta de cuidado, uma falta de, em algum momento ali, dar o seu melhor em alguma coisa, ele tem a ver com a preguiça, né? E muita gente, a gente não percebe que é isso, né? A gente acha que é outra coisa, que ou faz parte do nosso condicionamento, né? E aí achei bem interessante. Eu acho que todos aqui dá para a gente fazer uma reflexão, né? Para cada um, uma autorreflexão. Mas eu acho que esse daí, pelo que eu mais me identifico mesmo, né? Olhando assim, eu falo assim, nossa, nós que a gente tem um pouco de todos. Mas o que eu mais luto, né, para poder transformar em algo melhor é realmente o da preguiça. E para você, Andressa? A ira e a gula. É, a gula A gula também. foi uma que A gula a gente pensa, parece que é só comida, né? A gente fala, pecado da gula. Você pensa que só o gordinho que passa por isso. Não, meu filho, o gula é essa fome de tudo, né? É a fome de material,
E pressa, até pressa é gula para pensar. Ah, não, a Workaholic já começou a live, né? Como que foi sua semana? Trabalhando muito, né? A gula é uma gula, é algo que você não tem domínio. Hoje, graças a Deus, eu consigo trazer isso para dentro da minha vida. Mas eu era extremamente gulosa pelo meu trabalho. Eu não dormia, gente, eu era viciada em trabalhar. Gastava muito, muito, não sabia dividir, né, as coisas na minha vida. Focava numa coisa só e não tinha controle sobre aquilo. Então, vamos começar? Vamos lá. Eu vou pegar aqui, eu vou ler, e aí, como você falou, a gente vai Vai começar trazendo as consciências pela em cima de cada um. soberba, conforme estava na ordem, isso. Vamos entrar aqui, deixa eu abrir. Para mim é orgulho e vaidade, isso. Ah. E a soberba, né? Isso. Que ele foi, juntou, né, as duas coisas e se tornou a soberba. Então vamos lá, o que é orgulho ou vaidade? É reconhecer-se especial ao invés de essencial. Isso é muito interessante, né? A gente sempre pensa que a gente é especial, que tem alguma coisa especial em nós, exclusiva. Não deixa de ser, mas existe a essencialidade. Quem você é, qual que é a sua finalidade, qual é a sua contribuição. Nós não somos melhores que ninguém, todos nós temos o nosso papel e a nossa essencialidade. A soberba está associada ao orgulho, vaidade e à arrogância. Você quer comentar, Alan? Não, pode falar. Esse conteúdo que a gente está compartilhando aqui com vocês é algo que eu estudei no curso Humanoterapia da Andresa Molina, né, do Instituto Espaço Humanidade. Então, estou trazendo assim essas considerações que é desse instituto, tá bom? Para vocês entenderem qual que é a visão da Andresa Molina, é uma pessoa que trabalha com espiritualidade sem cunho religioso, é uma pessoa que contribuiu muito na minha jornada do autoconhecimento, e fica essa dica aí para que vocês possam também seguir e aprender um pouquinho com ela. Então, ela fala o seguinte, que segundo a Igreja Católica, a soberba era um pecado tão grandioso que ele era considerado fora de série e devendo ser tratado em separado do resto e merecendo uma atenção especial. Tomás de Aquino tratava essa questão da vaidade como sendo também um pecado. Porém, a igreja decidiu unir a vaidade à soberba, acreditando que neles havia o mesmo componente de vanglória, devendo ser, então, estudados e traçados em conjunto, que vem do latim soberbia vanitas. E há dois tipos de orgulho. Existe o orgulho de se sentir melhor que as outras pessoas e o orgulho de se sentir menos, com menos valor, como se fosse importante, como se não fosse importante fazer o que se faz e ser quem você é. Aí que a gente fala sobre o axis, sobre a energia, né? Quando a gente fala do comportamento, a gente não fala as atitudes das pessoas, mas a energia que você emite quando você está sendo e fazendo o que você está fazendo. Tem uma ferramenta que fala provando ser, provando fazer. É quando você quer fazer uma coisa provando que você é uma coisa, quando na verdade é outra. Sim. Então, até mesmo aqueles que são tímidos, que se invalidam, que se julgam, que se diminuem, na verdade, o que estão cometendo aqui é o pecado da soberba, da vaidade e do orgulho, né? A verdade é que todos nós possuímos talentos e habilidades de fazer a diferença no outro e no mundo. E esse é o orgulho bem usado. Ser quem se é e valorizar a essencialidade disso. A outra face do orgulho é a timidez, que na realidade é ter medo de se expor e de ser julgado pelo outro. Neste caso, a pessoa está preocupada com o que o outro vai pensar sobre ela e tem receio de se mostrar tão especial. As virtudes que se opõem à soberba são respeito, humildade, de ser e parecer o que se é na essência, onde estão os nossos valores e a nossa real identidade. Quem é você? Ontem eu até comentei no final dos atendimentos que a similaridade entre todos os atendimentos era a total, né, a total ou a inexistência de manifestação de prazer.
E quando eu falo de prazer, não é prazer visceral, prazer de tesão, prazer né, desse tipo de prazer carne, né? Eu falo do prazer de ser você, de fazer o que você tem que fazer com alegria, com felicidade, com interesse, de presença, né? Aquilo que você está feliz em estar fazendo o que você está fazendo. Então, a gente fica, às vezes, na vida procurando um trabalho perfeito, relacionamento perfeito. E quantas vezes a gente entra num relacionamento para se tornar esse relacionamento perfeito? A gente começa a cortar partes e pedaços da gente, a gente começa a se invalidar, a gente começa a usar máscaras, comportamentos, atitudes para caber na vida do outro. E isso vai nos eliminando de ser quem se é em essência. Quantas vezes eu já me vi muitas vezes perdendo a minha essência para caber dentro da realidade de outras pessoas. Invalidando a minha verdade, né? Essa semana eu fui convidada para participar de um programa de rádio. E é um programa que fala de ufologia e espiritualidade. E eu fiquei assim, né? E aí eu comecei a entrar no conteúdo do pessoal e dar uma olhada em qual que era o padrão das pessoas que estavam ali, né? Falando sobre qualquer assunto. E é interessante, porque ser uma terapeuta holística, energética, que tem uma religião evangélica, fica meio condizente, né? Porque os evangélicos normalmente não acreditam na energia. E você ter esse ponto de vista para a sua vida, você fica meio sem se encaixar em lugar nenhum. E foi interessante, porque quando eu cheguei lá e comentei isso, as pessoas fizeram esse questionamento, e como que é isso? E é exatamente esse lugar que a gente tem que desmistificar e quebrar essas crenças a caixinha, do que né? é pecado, do que é feio, do que é errado, E a do que é preocupação Deus, de do que não ter que tá se Deus. encaixar, né? De ter que se encaixar em algo, né? Que é o que causa maior insatisfação nas pessoas, né, Andressa? Eu acho que quase que a totalidade da insatisfação, grande parte é isso. A pessoa ela acha que ela tem que ser, aí ela não condiz com as expectativas daquela caixinha, aí ela já se acha errada, deslocada, procura o erro, né? Não procura o certo sobre aquilo, mas sim fica atrás do erro, né? E isso é terrível, né? Quem você falou, você tem a sua religiosidade cristã, né? E o que impede da gente entender a parte da energia, se é algo real, algo que existe, eu vou ignorar algo que é verdadeiro e existe, porque pessoas dentro da religião têm ponto de vista que aquilo não é bom, né? Mas se é algo real, né? Sem energia, você não estaria nem falando comigo agora, você estava morta, né? Isso é tão óbvio, mas assim, parece que a gente está falando de algo de outro mundo, né? E não é. Então, assim, essa insatisfação que as pessoas têm geralmente vem porque elas não estão se encaixando no que se tem por aí como um padrão. E se você, para funcionar melhor, tem que funcionar diferente disso que se apresenta, né? É a reflexão que eu deixo aqui. Né? E se você, na verdade, funciona de uma forma diferente? E a gente está falando aqui sobre a soberba. Ontem eu estava num atendimento e conversando com a paciente, né? E ela trouxe uma energia de arrogância. E ela falando, né? Comentando sobre uma situação que ela está passando. E aí eu falei para ela assim, falei, você acredita que eu já fui essa pessoa? Ela falou, imagina, você não. Eu falei, já fui essa pessoa. Aquela pessoa que é a dona da verdade, que grita com as pessoas, grita assim, acha que é melhor que os outros, adorava dar uma ordem, né? Por quê? Porque você acha que é especial, você acha que tá no lugar que tá, porque fez para merecer estar onde está, né? Eu acho que você tá entendendo o que eu tô falando. A Sim, gente sim. encontra muita gente assim, que quando não vê alguém numa situação diferente, fala assim, mas eu fiz por merecer, eu me estudei, eu isso, eu aquilo, eu nananã. É uma E arrogância, né? aí se enche de vaidade, se enche de grandeza e
nada do que nós somos ou que nós acessamos, seja financeiramente, seja intelectualmente, seja espiritualmente, né? Até a própria sensibilidade de percepção de energia, sensibilidade espiritual, torna-se como algo grandioso, que a pessoa acredita que ela pode estar acima dos outros, porque ela tem essa habilidade. E todas as nossas habilidades, todas as nossas capacidades, elas têm uma função de trazer algo mais grandioso para a realidade, para o mundo, para as pessoas, né? E isso não nos torna especiais, isso nos torna essenciais. Por isso tem um versículo na Bíblia que fala assim: a quem muito foi dado, muito será cobrado. Exatamente. Né? Porque aquilo que você tem não é seu, né? Aquilo que você tem é para o todo, é para gerar algo mais grandioso para o todo. E isso foi me moldando, né? Foi me trazendo para esse espaço de entender que todos pertencem, que todos são importantes, e a valorizar o melhor de cada pessoa, né? Que assim, tem gente que tem habilidade com a comunicação, só que tem gente que tem habilidade com a organização. Sim. Que no meu caso faltava muito. Quando eu fiz aquele teste DISC, que tem a águia, o golfinho, eu não tinha praticamente nada de lobo, eu era extremamente desorganizada. Não tinha nada de organização. Então eu entendi que eu precisava trazer isso para minha vida, né? Porque não tem como ter uma vida fluida desorganizada. Precisa ter uma organização. E então eu comecei a procurar conviver com pessoas que eram assim, né? E aí houve uma troca. Houve uma troca de eu receber organização e houve também uma troca da pessoa movimentar outras coisas que talvez na vida dela não estaria movimentando. Exatamente. Então, assim, foi... Qual teste é esse, Ana? É o teste DISC. Depois eu mando para você pelo direct, tá bom? É que não é o disco original esse daí, que define com os animais, né? O teste DISC original, ele traz a pessoa para 4... no lugar de ser o nome dos bichinhos, eu esqueci agora. Agora eu preciso lembrar. Mas eu tenho outro teste também aí que traz isso daí. Tranquilo. Você deve estar falando do colérico, Não, fleumático, é esse? pelo próprio nome. DISC é a abreviação dos 4 termos, né? Agora eu não vou lembrar. Depois, até o final da live aqui, eu lembro. Não, se eu tentar puxar agora, eu não vou. São vários testes, né, que existem. Esse daí é um teste de comportamento. Esse que eu estou falando do golfinho, da águia, do tubarão, é um teste comportamental. Aqui, ó. Por que é DISC, ó? O D é o dominante, indulgência, submissão e compliance. Ele vem do inglês, né? Então, cada um é um tipo de comportamento, né? Aí tem um conforme, eu já fiz esse teste, mas não estou lembrado dos detalhes. Mas tem aquele influente, conforme. Aí tem 4 aí que eu não estou lembrado. Então, são dominante executador, influente comunicador, estabilidade planejador, conformidade analista. É isso mesmo, conforme, isso mesmo. Por isso que dá o DISC. É que esse dos bichinhos já é uma evolução aí. Já pegaram o teste e traçaram as personalidades aí relativo aos animais, né? Mas legal, vamos falar do próximo... De qual que a gente fala agora? Quem está na sequência? Agora é a avareza. Avareza. A avareza. A avareza vem aquele de não se entregar ao outro, né? Oi? Pode fazer suas considerações antes, depois eu leio. Tranquilo. Não, a avareza ele vem de não se entregar ao outro, né? E não se entregar à vida. É querer ter mais do que o outro e negar ajuda. Então, principalmente, essa é a parte que chamou a atenção, porque a avareza parece que é só sobre dinheiro, né? É um muquirana, é um monte de vaca, e não é isso. Você não precisa ter dinheiro para poder auxiliar. Então, você negar ajuda para uma pessoa, ou negar um conhecimento que você tem, guardar só para você um conhecimento,
e não colocar isso, sabendo que esse conhecimento pode ser benéfico, é a avareza também, né? O apego às coisas, ao sentimento, às situações, às pessoas, né? Tudo que você retém com você, se você está retendo, está sendo avarento, né? Não é só sobre o dinheiro. Eu pensava em avareza, eu pensava, sabe do quê? No tio Patinhas. E não é sobre isso, né? Não é, realmente só sobre o financeiro, vai muito além. Isso eu achei interessante também, da descrição da avareza. E ele se opõe, né, às virtudes, que é a generosidade e o desprendimento, né, de você não ter, que a gente chamou hoje também de desapego às coisas e às pessoas, né, e que é muito confundido isso, né? Fulano é muito desapegado, como se ele não tivesse nem aí, não ligasse e não se importasse. E não é sobre isso, né, Andressa? A questão do Não. desapego é entender a impermanência das coisas, que é assim, né? Que se você ficar preso às coisas que são impermanentes, você fatalmente vai sofrer, né? Entender que essa questão da impermanência, né? A impermanência, o apego nos impede de ver as novas possibilidades que estão diante da vida. Porque às vezes a gente está num trabalho e você quer uma nova realidade, você quer ganhar mais, você quer ser reconhecido, você escolhe uma vida diferente, e aí vem uma oportunidade, vem uma situação, e aí você olha e fala, não, mas eu não escolho essa oportunidade, eu escolho que seja aqui. Eu quero ficar aqui, porque eu tô aqui há tantos anos, né? Só que isso é um apego, porque o universo, ele traz um movimento para te dar aquilo que você está escolhendo. Só que você fica tão apegado às coisas, ao passado, a pessoas, né, como eu estava falando, que te impede de enxergar as infinitas possibilidades que estão disponíveis. Olha, então, é essa questão, né, que a gente precisa olhar. eu tenho um testemunho interessante sobre apego, e olha isso, e dentro da própria igreja, que é de onde vem toda essa definições aqui, né? A igreja católica, geralmente, ela troca os padres. O padre não fica eternamente numa paróquia, né? Isso não é comum. A não ser um lugar bem afastado, onde poucos têm interesse de ir para lá, então acaba ficando alguém lá. Mas, geralmente, ele fica um certo tempo numa paróquia, 2 anos, 5 anos. Às vezes passa disso, né? Mas, geralmente, quando passa disso, já está tendo uma relutância e está tendo um apego, né, daquela comunidade dele, uma resistência na troca. E recentemente teve uma troca, né, de padre na paróquia que eu frequento, mas você precisa ver, parece brincadeira a postura de certas pessoas em não aceitar, né? Ou seja, o apego que tinha em relação ao padre anterior, como se estivesse impedindo de receber bem quem está chegando agora. Que não tem culpa de nada, ele foi apenas movimentado, né? Mas aquela resistência, aquele burburinho, né? Coisas que, infantilidades, né? Que você vê a falta de maturidade, gente, que a questão que a maturidade não tem só a ver com idade, né? Você vê pessoas de cabelo branco, totalmente apegadas, rejeitando algo que faz parte. Todo mundo sabe que um dia aquilo troca, aquilo não é eterno, né? Mas eu achei interessante colocar aqui, porque é algo que eu estou vivendo, e eu fico assim, tem hora que eu não acredito, algumas posturas que eu vejo de resistência contra o padre que está ali, para querer fazer o trabalho dele, né? Sendo que é normal, é normal essa troca, né? Isso a gente fala em relação a cargos que a pessoa recebe, né? Tanto numa comunidade quanto no trabalho, em relação a relacionamentos, em relação a amizades, a coisas, né? Tem pessoas que eu estava vendo um comentário interessante que o Jacob Petri fez, né? Tem pessoas milionárias que se suicidam porque ela tinha, sei lá, 100 milhões e perdeu 80 milhões. E aí ela ficou só com 20. E ela se suicida com isso. Para pensar, né? O que é o apego? Tem pessoas que, né,
não tem nada, estão tocando a sua vida aí. Então, assim, o quanto que é importante olhar para essa questão da avareza e o quanto que a referência em avareza, em apego, ela muda de pessoa para pessoa, né? Todos nós temos um pouco disso e todos nós temos que olhar para poder melhorar isso a cada dia, né? E conforme você vai falando, vem vindo várias consciências, né? Em relação a amizades, às vezes a gente tem amigos há muitos anos e que a sua vida não anda, né? Você precisa mudar de ambiente, mudar de pessoas para a sua vida avançar. Porque a gente já cansou de falar que existe uma falácia de que nós somos a soma das 5 pessoas com quem nós convivemos. Por exemplo, na parte comercial. Gente, eu, pelo menos, a maioria das pessoas que eu vejo, que eu convivo, é assim. Dificilmente os seus amigos compram de você. A maioria das pessoas que compram não são seus amigos. E para fazer negócio, para fazer network, a gente precisa conhecer novas pessoas. E aí, normalmente, as pessoas só ficam esperando se alguém fizer o mesmo movimento. Aquela coisa, eu só vou se fulano for. Ah, mas o fulano precisa vir. Aí fica querendo arrastar a pessoa junto para escolher uma coisa que ela não escolhe. Exato. E aí não consegue se desvincular e ir para a vida, né? Conforme estava falando sobre a avareza, e me veio uma consciência assim, dentro do relacionamento. Sabe aquela coisa quando você está numa relação e aí vocês têm um desentendimento por alguma coisa? Aí um fica de bundinha e o outro de bundinha. Aí o outro fala assim, eu não vou falar com ele porque ele não fez isso para mim. E aí fica nessa questão da birra. E isso é uma avareza, porque você não está manifestando quem você é. Além da avareza, é a arrogância junto. E aí, porque você não está manifestando infantilidade, a sua né? generosidade. Né? É como você falou, maturidade não tem nada a ver com idade. A birra, você acabou de falar que não tem cabelo branco. Quem faz birra com propriedade é a criança. Faz parte da criança fazer birra. E uma hora ela vai entendendo que não é assim que funciona. Aí a pessoa chega adulta e continua a fazer birra. Ela está agindo na criança, né? É a criança que está agindo ali, não é o adulto. A birra não é coisa de adulto, é fato. E quando a gente vai para o autoconhecimento, a gente percebe que a gente só cresceu em estatura, né? Interiormente, muitas pessoas continuam sendo como uma criança. Verdade. Porque estão dormindo, estão inconscientes, estão na ignorância. Porque quando a gente fala de, fulano é ignorante do quê? Ele não tem um conhecimento, ele não se conhece. Ele não sabe por que ele está agindo assim, ele não sabe por que ele está se comportando assim. Ele cresceu vendo as famílias, os pais, as pessoas ao seu redor se comportarem daquela forma, ou 90% da população mundial se comporta dessa forma, e a gente acha que esse é o normal, esse é o jeito certo de funcionar. E quando você passa a analisar os resultados desses comportamentos e você começa a estudar a respeito disso, você vê que existe uma grande parte vivendo na ignorância. Eu ainda sou ignorante sobre muitos aspectos, mas a partir do momento que eu ganhei consciência sobre algumas coisas, eu fui mudando comportamentos. E as pessoas pensam que vir para o processo de autoconhecimento, correr barras de axis, passar para o processo energético, é como se ela não fosse fazer nada. Ela vai vir e o terapeuta vai fazer tudo por ela. Ela vai... Você tem que mudar comportamento. Você ganhou uma consciência a respeito de uma situação e é você que tem que mudar isso. Ontem, por exemplo, no atendimento, as barras de bondade, gratidão, paz e calma da paciente estava pulsando muito. E ela passou por uma situação onde ela está muito entristecida, ela está muito amargurada, porque ela não está aceitando a realidade como ela é, né? E aí a gente conversou e eu falei, qual que é o movimento? O movimento é ser grato pelaquilo que você tem. E a gente sempre olha para aquilo que falta. Nós somos avarentos, ingratos, porque nós só olhamos pelaquilo que nos falta, aquilo que nós não temos. É igual você falou agora. Você continua com 20 milhões, mas você quer olhar para os 80 que faltou. Exato. Né? Então,
a Ju acabou de entrar aqui, a Ju, uma amiga minha, está passando por um processo de tratamento de quimioterapia e todos os dias eu aprendo com a Ju. A Ju, diante de todas as dificuldades que ela está tendo que superar, porque como ela fala, né, ela vai para a sessão de quimioterapia, ela escreve lá, fazendo o que se requer. Ela não estava fazendo o que ela queria fazer. Ela queria que, tipo, né, se Deus cura, se Deus transforma, se Deus liberta, tipo, Deus, faz isso aí para mim, porque seria tão mais fácil, com facilidade, alegria e glória. Mas, ao mesmo tempo, ela tem feito o que se requer. Porque é um movimento da cura, é um movimento de você escolher olhar para algo diferente. E muita parte da cura que acontece é essa conexão que a gente tem com essas pessoas que estão na situação semelhante à nossa e às vezes até muito mais dificuldade que a nossa. Nosso processo de generosidade, de empatia, de compaixão, que vai ativando ali dentro de nós quando nós estamos nesse mesmo círculo. E aí a gente passa a olhar para os 20%. Eu tenho certeza, porque como a gente fala, né? A gente muitas vezes fica olhando para os 80% que falta e não consegue olhar para os 20% que a gente tem. Exato. A insatisfação constante, né, Andressa? Insatisfação Sim. constante. Luxúria? Bora lá. Luxúria, ela tá ligada ao quê? Aos desejos e prazeres egoístas, né? Não é somente no sentido sexual, né? Mas também desejos profissionais, satisfação pessoal. E também achei interessante essa definição assim, não tolerar as frustrações e as contrariedades. Olha que coisa interessante, né? Então isso tem a ver com luxúria. O vício, né? Também, porque o vício em busca de um prazer, né? Ele também vem dentro da luxúria, né? Na verdade, o vício ele transita em alguns pecados capitais aqui, mas ele também entra aqui na questão da luxúria, porque é uma busca por um prazer imediato e rápido ali, né? Só que, assim como o vício, a luxúria ela causa esse mal interno, né? Você acaba criando um condicionamento mental difícil de sair, né? Fica algo que você se acostuma a agir e reagir daquela forma e você fica preso, né? É bem difícil. Ela é bem relacionada com o vício, né, Andressa? Sim, e também a questão da materialização, né? Você medir e julgar aquilo que você é pelaquilo que você possui, pelaquilo que você conquista, né? Pelaquilo que você eu só vou ser feliz quando eu fizer aquilo. Eu só vou ser feliz quando eu tiver aquilo outro. E por que normalmente a pessoa vai para o vício? Porque ela não consegue lidar com a realidade. Aí ela só quer o prazer imediato. A fuga, né? Uma coisa muito interessante é a questão assim que a gente tem uma visão entre o ideal e o real, né? Eu tenho um ideal de vir uma vida ideal, um lugar onde eu quero alcançar, só que eu tô aqui. Aí eu olho para quem está aqui e julgo quem está aqui. E aí eu não quero fazer o caminho que ele fez para estar onde ele está. Exato. E aí então eu troco essa construção por coisas momentâneas, por prazeres imediatos, né? E aí eu nunca vou chegar nesse lugar porque eu não estou comprometida. E aí então fica nessa é um ciclo, né? Vira esse condicionamento. Aí ela olha um relacionamento, um casamento perfeito, um casamento que é um casal que está tantos anos juntos, que construiu coisas juntos, e aí ela está nesse relacionamento aqui que qualquer dificuldade ela solta. Aí ela solta. Aí não fica procurando esse relacionamento perfeito, só que não entende que o relacionamento perfeito é uma construção. Assim como uma carreira profissional. Eu sou uma pessoa que, na minha vida profissional, eu sempre tive o problema que de 4 em 4 anos eu mudava de área. E uma das coisas que eu comecei a observar é que as pessoas que têm um determinado sucesso consistencial, um sucesso que eu desejo atingir na minha vida, são pessoas que tiveram constância em um mesmo mercado. Elas até agregam outras coisas em suas vidas, como outras fontes de renda, mas dentro de uma questão, elas estão ali há 10, 20 anos, trabalhando, se lapidando, se especializando, né, para chegar nesse lugar de referência, nesse lugar de grandiosidade, como a gente às vezes deseja chegar, né?
Hoje eu vejo pessoas que, quando são praticantes, né, de barras, que estão começando, eu me vejo que eu estava naquele lugar e desejava ser referência na minha cidade, ser alguém que tivesse reconhecimento, valor, porque é gostoso quando a gente tem esse reconhecimento, né? Só que hoje eu não tenho mais, graças a Deus, essa questão de me achar superior a ninguém. Hoje eu escolho compartilhar e incentivar as pessoas a permanecerem no seu caminho, né? E contribuir com isso. Então, as virtudes que a gente deseja ser alcançadas na luxúria é a simplicidade, a moral e a prática de bons pensamentos e a autossatisfação. O que é a autossatisfação? Por mim, para mais ninguém, né? Porque a luxúria, ela tem aquela coisa, como eu acabei de falar, né? Preciso provar para as pessoas, preciso pôr no outdoor, preciso, né? Para mim, por mim, para mais ninguém. E a moral, o que é a moral, né, Alan? Você consegue me dizer, assim, qual que é o seu ponto de vista do que é ter moral? Moral? Eu acho que antes da moral vem os princípios, né? O que são princípios imutáveis que nós temos, que acabam nos trazendo os padrões morais. A questão de moral, ela varia muito de cultura para cultura, de país para país, sociedade para sociedade. Então, há ali os conceitos morais, é o que é ser moral regionalmente. Por isso que eu não gosto muito de usar essa forma, porque o princípio é imutável. Você vai para onde for, o princípio ele acaba sendo o mesmo, né? Da bondade, de você, generosidade. Isso são princípios, por exemplo, em termos de religiões, praticamente todas colocam os princípios muito parecidos, né? Mas essa questão da moral, ela tem essa variação. E para você, como que é? Para mim, a moral é tratar as pessoas como eu gostaria de ser tratada. Isso para mim é moral. Ter um comportamento que eu gostaria que as pessoas tivessem para comigo. Então, Uma se reciprocidade, eu... então. Isso, eu acho que isso que é a moral. Então, primeiro, se eu não gosto de ir num lugar onde as pessoas... eu preciso ser isso primeiro, para mim. Acho que isso que... Como que eu vou dizer? Eu acho que a moral é como você falou, as regras, os costumes de cada local. Então, se eu vou para aquele local, eu tenho que entender quais são as regras e as leis daquele lugar para que eu possa me adequar. Então, eu acho que isso está ligado à moral, né? A comportamento adequado para determinados lugares. Não querer ir para um lugar e impor a minha verdade igual abaixo para que as pessoas me aceitem desse jeito. Eu vou aonde eu posso ser isso. Não sei se você consegue entender. Eu acho que questão de moral é isso, de respeitar o espaço e a individualidade dos outros, de Sim, permitir é que os que outros sejam quem são. é um conjunto, né, de valores, né, individuais e coletivos. Eu acho que ele vem trazer essa questão da moral. Então, eles são valores, né? Esse conjunto de valores que entra tudo isso que você falou e mais várias coisas aí, né? Faz total sentido, sim. São norteadores, né? Princípios norteadores. Guia, assim, para a sociedade, né? O ideal para que exista um equilíbrio é que as pessoas olhem para isso. Quando ninguém olha para a questão da moral, você começa a ter uma bagunça na sociedade. Você começa a ter tudo do avesso, né? Tem muitas leis, por exemplo, que são feitas pelos homens, mas são imorais, do meu ponto de vista. Né? Você imagina um, um juiz que já recebe uns 40 mil por mês, ele tem um auxílio paletó para ele, um auxílio moradia, né? E aí, então, assim, para mim é imoral isso, mas mesmo sendo algo previsto na lei, né? Então é interessante essa questão. Ah, mas eu estou seguindo a lei. Tá bom, mas não é moral, é imoral o que você está fazendo. Mesmo seguindo a lei dessa forma, é imoral. Mas eu vejo assim, né? Você também vê dessa forma? Não, não exatamente. Porque vamos deixar esse assunto para depois. É que por definição, moral é isso, né? Exatamente. Se pegar no dicionário, exatamente é isso. Vamos lá. A ira. A ira
são intensos e descontrolados sentimentos de raiva, ódio e rancor, que podem gerar desejos de vingança. É um sentimento mental que coloca em conflito o agente causador da ira ao irado. Conforme o conceito da Igreja Católica, não atenta apenas contra nós mesmos, né? Então, tipo assim, quando a gente vive com raiva, com ódio, com mágoa, você não tá com raiva, não faz mal só pro outro, faz principalmente para você, né? Para nós mesmos faz mal. O que a ira ela é? A ira ela é uma energia necessária para a gente fazer, construir, transformar. A energia é uma ira da morte, é uma energia do não conformismo, do não comodismo. É que a gente às vezes reclama de uma determinada situação e não faz nada para mudar ela. A gente só reclama, a gente só critica, mas a gente não faz nada para mudar isso. Então isso é um conformismo, é um comodismo. E quando a gente usa essa ira de uma boa forma, é trazer essa transformação. Ela só não é saudável quando eu quero mudar o outro. Então a única pessoa que você pode mudar é você mesmo. Eu não estou feliz num relacionamento, eu não aceito essa pessoa como ela é, então mude você. Você tem o direito de escolher diferente, mas você não tem o direito de querer que o outro seja como você quer. Então, quando eu quero mudar o outro, uma situação que não compete a mim, aí a raiva vira ódio e se manifesta por não aceitar a realidade. Que aí se torna a questão, ou se é alguém. Quantas vezes, né, Alan, a gente tem, tipo, mas o meu pai faz tudo errado, mas a minha mãe faz tudo errado. Aí a gente vê um monte de filho querendo ajudar e corrigir pai e mãe. Né? Você tem isso aí também na sua convivência, nos seus atendimentos? Como que você visualiza isso? Quem nunca quis mudar o pai e a mãe? Quem nunca quis, né? É verdade. Então, a ira ela é uma potência de transformação, que deve ser utilizada na medida e na forma equilibrada. E se a ira for reprimida, ela vira indiferença. As virtudes, elas que se opõem são serenidade, resiliência e coragem. E é isso, pra gente, resiliência é a palavra, né? Para lidar com o outro, para entender que o outro está onde ele está, no momento que ele está, respirar e falar tudo é o oposto que parece ser, nada é o oposto que parece ser, tudo é o oposto que parece ser, nada é o oposto que parece ser. Paciência, né? Paciência, resiliência. Uma virtude. Eu era essa irada que queria mudar tudo e todos. Como a gente vê muito hoje, assim, que nem você comentou da questão das leis, né, de política. Gente, meu marido assiste Jovem Pan, que ele fica louco com as coisas que aparecem na televisão. E aí eu falo, você só tem uma forma de lutar contra isso. É quando você vota. A outra forma que nós temos é, em vez de ficar aqui passando raiva na televisão, é fazer um movimento. E aí a gente vê que cada vez mais, quando a gente resiste, reage, né, a essa situação, a gente mantém isso em existência. Então é começar a fazer os movimentos contrários. O que mais é possível? O que mais tem disponível? O que pode melhorar? E vamos entrar um pouquinho na questão energética, né? Eu já tive muitas manifestações, Alan, de situações que eu não estava satisfeita, que apenas energeticamente eu conseguia trazer à existência uma situação, né? Apenas de olhar para a situação e fazer a pergunta o que mais é possível aqui que eu não identifiquei, né? Por exemplo, eu trabalho num instituto e às vezes tinha coisas, objetos de decoração, ou, por exemplo, a maca que não estava muito legal, e aí eu olhava e falava, olha, acho que precisava trocar essa marca, mas sem precisar ir lá e falar, olha, eu acho porque a gente usa uma sala compartilhada, né? E aí eu olhava para algumas coisas e perguntava, eu olhava para os objetos e falava assim, como pode melhorar, né? Como pode ser diferente isso daqui e tal? E ia embora. E eu atendo uma vez por semana, só quando eu voltava, exatamente o que eu tinha energeticamente pedido a contribuição, tinha acontecido o movimento. Assim como relacionamentos, né? Existem pessoas que às vezes você não está feliz com aquela relação não está contribuindo, eu começo a perguntar como pode melhorar, eu começo
Ao invés de desejar o mal, porque às vezes as pessoas falam, mas fulano, ele vai ter que se ferrar, ele vai ter que ver, para ver se ele aprende, né? Eu falo assim, Deus, como pode ser mais grandioso? Como essa pessoa pode ter mais bênçãos, mais presentes, para que ela possa ir para outra frequência, outro lugar, que é mais possível. E é esse lugar que a gente tem que olhar. As possibilidades, olhar para essas possibilidades de algo grandioso, da gente olhar dentro de nós, dessa energia de transformação, e sempre pedir para o grande, para o que mais é possível, que eu ainda não considerei. Eu assim, tem sido muito legal essa experiência. E de não me conformar, lógico, né? De não olhar para algo que não está legal, porque muitas coisas acontecem, às vezes a gente olha para o relacionamento, né? E a gente fala, fulano, eu não estou gostando disso. Aí a pessoa não muda. E você fala uma vez, e fala outra vez, e aí você faz 20 anos que você está falando para uma pessoa que a pessoa faz uma coisa que você não gosta. E aí, você não tem como mudar outra pessoa. A pessoa muda se ela quiser. Mas você tem a capacidade de mudar aquilo, né? Mas existem muitas pessoas que estão infelizes, amarguradas, remoendo, gerando um monte de coisa dentro de si, porque fica na esperança que o outro faça um movimento que cabe a ela. Ela que tem que fazer um movimento diferente. Ela que tem que escolher diferente. Faz sentido para você isso, Alan? Com certeza, né? A mudança de nós, a gente não tem controle sobre o outro, né? O controle é uma ilusão, né? Então, assim, e eu experimentei coisas na minha vida em que a gente sempre fala sobre isso aqui, Andressa, de ser o convite, né? Quando eu me permiti mostrar que era possível ser diferente, ou seja, eu olhar para aquilo que não era legal meu, das minhas ações que não eram morais, né? E modificá-las para algo melhor, isso foi percebido, não apontado, ó, estou fazendo isso, gente. Não, isso foi visto. Aí você percebe as próprias pessoas sentindo uma vontade interna de mudar, sem que você faça a mudança, né? Isso é uma coisa que acontece, não estou dizendo que é 100%, mas a tendência, principalmente o relacionamento em casal, se você ir fazendo atitudes melhores, e que o outro vá percebendo, o outro, ele não tem como ficar inerte. Alguma coisa ele vai fazer de melhor também de volta, né? Onde você põe amor, você recebe amor, né? Então, às vezes, onde você está enxergando, ai, que eu vou ter que mudar aqui, isso, que aquilo, pode olhar que você não está dando tanto amor quanto precisava, né? Não está fazendo o que você falou, o que se requer, né? A gente não é tudo dentro do relacionamento que é prazeroso, né? Vamos dar um exemplo. Tem pessoas que não se dão muito bem com a família do marido, da mulher, né? Mas é importante ir lá junto com ele, fazer a visita, às vezes. Quando você se mostra, vamos lá, a pessoa acha até estranho, né? Mas ela vê você fazendo o que se requer ali para o equilíbrio daquela família e aquilo de alguma forma é retribuído, né? De alguma forma aquilo vai sendo visto, né? E alguma coisa vai mudando. Agora, é lógico, se depois de muito tempo fazendo tudo o que se requer, né? Você fazendo um esforço interno de mudança, de distribuir amor e tudo mais, e nada do outro lado, aí realmente tem alguma coisa errada. Aí já está ferindo a lei do equilíbrio, aí já muda completamente a figura, né? Mas geralmente dá certo, que as pessoas nem tentam. Ah, mas não adianta eu fazer isso por ele ou por ela. Mas não adianta. A pessoa não, entendeu? Tem que um tempo fazer. No começo não vai parecer muito resultado, mas uma hora as coisas vão acontecendo, né? Eu vejo assim e eu acredito nisso. Que é a boa consciência, né? Por isso que Axis fala, as escolhas criam infinitas possibilidades. Ah, essa não está funcionando. Qual é a próxima? Qual que é a outra possibilidade? A outra e a outra. E a gente vai se ajustando para fazer, para a escolha manifestar. O próximo pecado é a gula. Será que a gente fala de todos hoje ou a gente vai falar só de metade? Porque já está quase acabando o tempo da live, hein? É que a gente podia continuar na próxima falando dos outros. Fala da gula, né? O que você acha? Não, dá tempo. Dá? Dá para falar rapidinho. Então, dá. São 10 minutinhos, dá tempo. 10 minutinhos dá tempo de falar. Que a gula, ela vem ser... você vai falar? Já pode falar. Desculpa. A gula é querer
sempre mais, o Alan é o guloso, querendo mais live. Quer continuar? O assunto tá bom, se o assunto tá bom, dá para desenvolver, né? Senão vai falar correndo. Tem inveja, preguiça, tem. Então, vamos lá, mas beleza, vamos lá. São mais três, né? A gula é sempre querer mais do que se pode, que necessita. Não é só na alimentação, mas também em emoções, nos bens materiais. É nunca estar satisfeito com o que se tem, nem com o que se é. É querer sempre mais e mais e mais da vida das pessoas. É um processo de dependência, também pode estar relacionados ao pecado da gula. Pois remetem ao desejo insaciável de ter cada vez mais prazer e apego. A gula pode ser observada no processo de todos os vícios, pois existem neles a fonte do desejo de ter sempre mais. Sempre mais. Insatisfação. Insatisfação acho que é a palavra que resume a gula, né? Tá sempre insatisfeito, querendo mais. Isso, eu quero sempre mais de tudo, mais de tudo. Isso, exatamente isso. Sempre pouco, né? Acho que tudo é pouco. E ela se opõe às virtudes, que é a temperança, o autocontrole e a abstenção, né? A abstenção, quando você sabe que você tem uma tendência para aquilo ali, você, né? Pode ser álcool, pode ser sexo, pode ser qualquer coisa. Alimento, só por hoje, que nem fala no Reiki, né? Só por hoje, eu não alguma coisa. Eu não alguma coisa, né? Então é isso. Exatamente. É tipo isso. E a gente pensa, né, que quando a gente ganha consciência de que nos traços de caráter, né, isso está muito relacionado. A pessoa do traço oral, ela normalmente tem tendência a vícios, né? A gente vê lá que tem tendências a vícios e de descontar na comida. E hoje, quando eu percebo que eu estou fazendo esse movimento, que eu estou na dor, que eu estou fazendo algo porque é alguma dor que está doendo, que está me levando a esse recurso, que aí você vê que como uma coisa se conecta à outra, né? O que eu preciso? Me abster. O que é abstenção? A gente estava falando de relacionamento. Eu tenho um determinado grupo de amigos que tem um determinado tipo de comportamento. E esse tipo de comportamento, ele não está dentro da minha moral, daquilo que eu quero para minha vida. Né? Lembra que a avó falava assim, eu fui criada com a avó? Não anda com a fulana. Eu não quero ser andando com a fulana. Por quê? Porque a fulana tinha um comportamento diferente da moral dela. E aí eu falava assim, imagina, a gente sempre acha, né? Imagina, não vai dar nada. Quando você viu, estava lá fazendo a mesma coisa que a fulana. Porque você acaba se moldando ao ambiente. Então, se você tinha um determinado tipo de comportamento, por exemplo, se é um problema que tem um vício de alguma droga ilícita, e aí eu não quero mais isso para minha vida. Eu não vou conseguir viver com isso andando com as pessoas que têm isso. Eu não consigo. Eu tenho que me abster disso. Eu tenho que ter essa abstenção. Eu tenho que ter esse movimento de saber escolher, ter o domínio próprio sobre si mesmo daquilo que você vai ou não vai fazer. Ter o autocontrole. Exatamente. E a inveja? Bom, A inveja, ela vem dessa dinâmica de ignorar as próprias bênçãos, né? Isso eu achei interessante, porque fica parecendo que é só algo de um sentimento em relação às pessoas e tal. Mas muitas vezes essa pessoa que ela não reconhece o quanto ela é abençoada, o quanto ela é agraciada, o quanto ela já tem, o quanto ela já conquistou, é por inveja. Por quê? Porque ela está se comparando ao outro, ela está olhando para esse outro, outros em geral, né? Invejando aquilo e trazendo esse sentimento de insatisfação. Eu não tinha pensado nisso antes, né? Porque quantas vezes que nós nos mostramos insatisfeitos, mas se você buscar a raiz de você estar insatisfeito, porque você está comparando a sua vida com de outras pessoas. Aí que tá, porque se você não estivesse comparando, se você quando estivesse comparando aí o seu hoje em relação ao seu ontem, o seu ano passado, você falava, pô, eu andei, né? Olha para você 2 anos atrás aí. Você fala, caramba, olha como que eu andei. Agora você quer olhar quem? Para alguém que você acha que andou mais, que teve um outro caminho mais de sucesso, né? E aí que vem essa questão da inveja. Então você não valoriza o que você tem, não é grato pela sua vida, né? Ou seja, você acaba se tornando, sem perceber, uma pessoa vazia,
né? Porque você não consegue encontrar a felicidade naquilo que você já tem. Aí você tem que olhar na falta, né, como a Andressa falou, do 80-20 aí, você ao invés de olhar para os 20 que você tem, você vai olhar para o 80 que você acha do outro, né? Então, assim, uma coisa que você pode, é interessante converter esse sentimento de inveja, é você, ao invés de olhar com esse olhar negativo, de dor, da falta, de que você não tem, porque que o outro tem, você começar a entender como que a pessoa conquistou, né? Você mudar o seu olhar de inveja para admiração. E ao invés de você ficar se doendo, invejando, até desejando mal para aquela pessoa, você pode olhar no sentido de modelar, né? O Pablo Marçal, o Wendel Carvalho, tem vários que falam sobre modelar as pessoas, mas modelar no sentido da admiração. É como que é o caminho que aquela pessoa correu, né? Eu não preciso copiar tudo, mas eu posso ali encontrar algumas ideias, algumas formas interessantes para eu alcançar algo mais, né? E não olhar com inveja, mas como admiração, né? O que se requer, né? O que se requer para que Que eu você quer. tenha aquilo? O que se requer de mim? Ter metas a curto, a médio e a longo prazo, para que você não crie uma frustração, uma insatisfação. Tem que ter um objetivo muito esclarecido com o que você quer. O objetivo principal não pode ser só o dinheiro, né? Tem que ter o que você quer construir por detrás daquilo. Exato. O dinheiro, o sucesso, o reconhecimento tem que ser uma consequência. A gente fala que o importante não é o destino, é o caminho que você vai percorrer para chegar até esse local. Então, olhar quais são os princípios, quais são os valores, o que você deseja com aquilo que você quer alcançar, para que você não diminua, né? Não deseje o que é do outro, mas que você tenha prazer e satisfação na sua própria vida, né? Que você possa entender que o que você é e o que você tem é essa forma que a gente fala que as virtudes, a inveja, é a caridade, a compaixão e a Exato. amizade. Então, isso tudo. Uma forma de trabalhar diferente disso, né? Como você falou, caridade, compaixão, amizade, é você buscar olhar para a conquista do outro com alegria, né? Você fala assim, nossa, olha como que a Andressa, que tão feliz que ela conquistou isso, né? Mesmo que você deseje também ter aquela conquista, mas quando você trabalha no seu coração de nutrir essa alegria, né, em ver essa conquista do outro, é onde você acha o ponto certo, você sair da inveja e entrar na admiração, né? E começar a procurar, nossa, qual caminho será que a Andressa traçou? Será que tem parte do caminho dela que poderia contribuir para o meu? Não que eu vá copiar tudo, porque não dá certo também você copiar o caminho de uma pessoa, cada um, porque muitas vezes o que a gente olha é só o que deu certo, né? Todos os tombos que a pessoa tomou, as dificuldades, as noites, os choros que ela teve, ninguém está enxergando, né? Então, muitas pessoas querem o caminho do outro, mas não querem o caminho completo, quer só a parte que deu certo, né? Exato. E eu acho que uma coisa que veio assim com a consciência que você teve das pessoas que cometem suicídio quando perdem os bens materiais, quando você tem esse espaço de medir o seu valor pelo que você tem, você realmente não sabe que o bem mais precioso que você tem é a vida. E que toda a capacidade que você teve de construir algo e esse algo for tirado de você, você pode construir tudo de novo, porque as capacidades, elas estão dentro de você. Então, quando você dá valor para algo externo e não se valoriza a tal ponto de acreditar que você era aquilo, é esse lugar que você tem que olhar. Independente do que está fora, é quem você está dentro. De se amar, de se priorizar e entender que você é essa pessoa importante e essencial. E que o que eu faço? Faço o que faço porque eu escolho fazer, porque eu escolho trazer isso, né, para as pessoas. Eu sempre brinco com as minhas amigas que o meu sonho era ser uma empresária de sucesso, ter muito dinheiro para gerar emprego para as pessoas, mas eu não queria que esse lugar, eu dependesse financeiramente desse lugar.
Sabe aquela coisa que você vai ali, mas você vai por Aham. amor, para transformar, para gerar, para empoderar pessoas? Porque, gente, eu trabalhei de CLT muito tempo e eu tenho muita gratidão pelas pessoas que eu prestei serviço, né? E sempre, em todos os lugares onde eu passei, eu sempre abençoei aqueles lugares e sempre pedi para que Deus, assim, superabundasse eles. Porque se eles fossem abundantes, a gente também era abundante. Eu lembro Exato. quando eu tinha 19 anos, eu trabalhei numa empresa que na época eu entrei lá ganhando R$ 580. E aí surgiu uma oportunidade de eu ir para um outro lugar, aonde eu ia ganhar 3 vezes mais do que eu ganhava lá. E esse movimento dessa proposta que eu recebi, eu cheguei e fui muito clara com eles. Olha, eu recebi uma proposta para trabalhar num outro lugar, assim, assim, assado. E é tipo assim, era 3 vezes mais. Como que eles iam tirar o meu salário de 500 e pouco para, né? Eles poderiam até me propor um aumento, mas assim, eu nunca imaginei que eles fossem cobrir essa oferta. E quando eles cobriram essa oferta de aumentar o meu salário, ele aumentou de toda a minha equipe, sabe? Tipo assim, por quê? Porque ele entendia o valor dos seus funcionários, ele entendia que aquela equipe precisava crescer junto com ele, que ele estava crescendo, que ele estava prosperando e que ele precisava abençoar a equipe dele, porque senão ele ia começar a perder os seus colaboradores. É. Então, foi um movimento assim que me marcou muito, né? E quantas vezes as pessoas vão para os seus trabalhos e ficam reclamando, murmurando, amaldiçoando. Nossa, Aí o patrão chega com um carrão, aí ele fala, me paga esse salário ruim, mas anda de não sei o quê, o que é triste né? foi criada essa cultura, né? Tem uma cultura que fica sendo espalhada aí para odiar patrão, né? Parece que é bonita. Que nem inventaram que tem que não pode gostar da sogra, né? E no Brasil tem mais essa. Você não pode gostar do seu patrão. Seu patrão te explora, seu patrão isso, seu patrão aquilo, né? E isso é espalhado aí como a coisa mais correta do mundo, né? E é por isso um atraso geral, porque as coisas não são assim, né? Então, assim, quando o meu paciente vem, né, para ser atendido, eu não me coloco como superior a ele, porque eu tenho o que ele precisa e ele tem o que eu preciso, Uhum. né? Que é o dinheiro que ele me paga supre as minhas necessidades da minha casa, porque eu não pago meus boletos com amor, né? Eu pago com dinheiro. Então, é esse lugar de gratidão, de troca, de dar e receber. Né? O que você está rindo, Alan? Não, eu pensei em bobagem aqui. Não, nada a ver. Paga com amor Não, nada também. a ver. Eu ia brincar assim, que há pessoas que vivem de luxúria que pagam o boleto com amor, mas tô brincando, é só o que me veio aqui na cabeça. Bobagem. Não é amor, né? Tô brincando, tô deixando o saco aqui. Não Só... pode ser mais divertido. Então, é olhar para esse espaço. Você tem sido grato pelo aquilo que você tem? O quanto você é feliz com o que o outro tem e deseja ter aquilo também, mas que não que ele não tenha aquilo. O como seria ele ter e você ter também, né? Então, eu vejo assim, em tudo na nossa vida a gente precisa ser grato e entender e respeitar os processos, né? Não se comparar, não se diminuir e não dar tanto valor para o exterior e entender quem você é na sua Só, essência. só um detalhe que me veio aqui, que eu acho que é pertinente, né? Em relação ao que é inveja, o quanto que a gente não percebe que tem inveja por trás. O quanto que foi feito de brincadeira com a morte daqueles bilionários que foram visitar o Titanic num submarino. A brincadeira é a dor, né? Por quê? Porque são bilionários, né? É uma coisa assim insuportável ter um bilionário, né? Então as pessoas brincam, riem, como se não fossem seres humanos. Um pai e um filho que morreu lá dentro, tinham pessoas ali. E o quanto que é triste você ver isso motivo de piada, pessoas postando com uma frieza, não se pondo. Se fosse um parente seu, se fosse um conhecido seu que tivesse naquela situação, como que você se sentiria, né? Mas aí aquela questão, como estamos falando de bilionários, parece que é uma coisa insuportável para as pessoas esse tipo de situação, né? Então aí vira brincadeira como se fosse que bom que morreu, né? É um bilionário. Olha que duro, isso é uma inveja totalmente deslavada e descarada, mas que as pessoas não reconhecem. Ah, não, é só um meme. Quem faz meme com morte
tragédia de vida das pessoas, né? Sim. Então, tem muitas coisas que a gente precisa reavaliar, né? Trazer consciência a esse espaço de trazer clareza sobre comportamentos e atitudes que têm sido muito nocivas e muito disseminada com muita grandiosidade. Exato. A gente participou do programa do rádio esse final de semana e eu falei, gente, nós somos 3% da população mundial que discute isso, né? Então, que fala sobre isso. Então, tem que ter mais pessoas falando sobre isso, para que a gente possa elevar o padrão vibracional e trazer essa informação para as pessoas, porque domingo agora, os meninos vão ter no programa deles falando sobre feminilidade. E aí as feministas já estão, tipo assim, se levantando sobre isso, né? Que trabalhar a feminilidade é retroceder aos anos 50. Voltar ao machismo, que ser feminina, trabalhar a feminilidade é você dar poder por machismo. Então, é muito complicado. Depois, se você não souber, se tiver, dá uma pesquisada a respeito disso para a gente poder trazer para a live também, que eu acho que é um assunto bem interessante. Olhar para isso, né? Ter clareza sobre isso, né? A normalidade. Equilibrar a energia feminina, né? Uhum. Quando a gente vê essa questão da sexualidade, do LGBTQI+, e toda essa questão da sexual, é a ausência da energia feminina que nós estamos tendo. Então, ela precisa vir de alguma forma. Só que só trazer a energia feminina e não trazer consciência não traz mudança. Então, é equivocado, né? Não está trazendo energia feminina, está trazendo um equívoco, né? É diferente. Isso, não estão entendendo o que é trazer esse equilíbrio. E a preguiça, toda sua. Ela é toda sua. Esse é o que eu falar, hein? Esse é o que eu mais luto, pessoal. Misericórdia, né? Acordar cedo, né, Andressa, para fazer uma live. A preguiça fala, fica mais um pouquinho na cama, né? Aperta o soneca. Tudo isso é preguiça, gente. Então, a preguiça, ela prejudica a vida, né? Ela traz aquela questão de ser negligente, né? Quando a gente é preguiçoso, a gente está sendo negligente. A gente falta com capricho, né, nas coisas. Procrastina, ou palavrinha danada, hein? Depois que eu aprendi essa palavrinha, tento me livrar disso, mas é um exercício constante, né? Porque há um condicionamento, né? Hoje a gente entende que a preguiça ela vem ser como um vício, né? Você sente prazer e dor ali, né? Ao mesmo tempo, e aquilo vai te consumindo e te mantendo ali, né? E a uma coisa frustração. Que você pode perceber que você tem preguiça, eu não termino nada que eu começo. É preguiça. É preguiça. Uma pessoa que tem essa frase, eu tenho dificuldade, eu não termino nada que eu começo. Você é preguiçoso. É preguiça, exatamente. Falta de cuidado, falta de zelo, desorganização, louça suja na pia, tudo isso é preguiça, gente. Aquela bagunça, né? Que sempre vai se acumulando. Tudo isso é preguiça. Então a gente tem que ter um olhar, é a falta de coragem, falta de ânimo também. Não estou animado para nada, né? Ânimo vem da palavra ânima, né? A gente está falando de vida. Ou seja, a pessoa desanimada, ela está sem vida, ela está morta. Olha, na etimologia da palavra é isso, né? Desde que você está tirando. Nossa, você está puto hoje, hein? Meu Deus, hein? Minha filha, a gente vai melhorando um pouquinho. O que fugir um pouquinho da preguiça não faz, tá vendo? Traz um conhecimento. Então, para a gente trabalhar essa questão da preguiça, né? Você sair do desânimo, né? Dessa falta de vida, a melhor palavra que eu defino aqui é a palavra entusiasmo, né? Entusiasmo. Que também na etimologia da palavra, que eu fiquei fascinado, agora que eu lembrei, não está naquela cola, não. Mas você estar cheio de Deus dentro. Olha que coisa, eu não sabia que a palavra significava isso, né? Então, entusiasmado, a pessoa está repleta de Deus. Olha que coisa boa, né? Então, quando você busca entusiasmo,
é maior do que motivação, é maior do que um monte de coisa. Entusiasmo é diferente, tá? Então aqui foi colocado os valores para trabalhar isso como ética, decisão, objetividade, né? Mas o entusiasmo, eu vejo que é algo assim que acaba complementando tudo isso daqui. Se você busca entusiasmo para fazer as coisas, você vai estar deixando a preguiça lá na cama, arrumada, viu? Cama bagunçada é preguiça. Certo, Andressa? Vou arrumar a minha. Beleza, gente, é isso. Manter a perseverança, a disciplina, a motivação. A motivação é um motivo que te leva à ação. Avalie tudo isso que a gente conversou, quais são os comportamentos, aquilo que você deseja para a sua vida e com a sua vida. Se você estivesse vendo a sua vida hoje, o que você faria, o que você desejaria, e pergunta o que se requer, o que mais é possível, o que mais tem disponível, qual é a molécula única que pode transformar toda essa realidade, o que se requer, né, de mim, o que eu preciso saber, perceber, ter, criar, gerar, que traria a minha vida em um mundo, lugar melhor. E fica nessas perguntas. Excelente semana, um beijo. Para todos, pessoal. Fique com Tchau, Deus. Obrigado, tchau.